Vamos orar ao Senhor. Pai, eu venho diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus. E eu te louvo pela Tua presença, pela Tua bondade, pelo Teu sorriso, favor, graça abundante ao maior dos pecadores, misericórdia, uma boa porção do Teu Espírito. Pai, Tu me conheces. Tu conheces as minhas grandes limitações. Tu me ensinaste a confiar em Ti, ó Deus. Senhor, eu te louvo e te amo. Eu te adoro, ó Deus. Que toda língua seja silenciada, que a Tua presença esteja conosco. A Tua presença é real e permanente, vivificante, que transforma tudo o que toca. Deus, ajuda-nos e ajuda-nos, Senhor, de tal forma que os homens saibam que fomos ajudados em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre muito difícil para mim chegar a um lugar como este. Eu realmente não me encaixo. Eu me sinto mais confortável no mato ou no campo missionário. E não quero dizer isso como algo desprezível. Na verdade, sinto-me mais confortável em igrejas grandes cheias de pessoas que se reuniram em nome de Jesus, mas não o conhecem. Estou aqui hoje e, bem, o irmão Riddle provavelmente esqueceu mais do que eu aprendi. Alguns de vocês são mais cultos do que eu. Vocês sabem mais. O que posso dizer? Mas posso perguntar o seguinte: quanto vocês oraram esta manhã? Quanto vocês se deitam diante do trono de Deus todos os dias? Há algo assustador para mim sobre esse ressurgimento da graça soberana bíblica e puritana reformada. Eu amo a doutrina. Nós nos alegramos com a doutrina puritana. Nós nos alegramos com a piedade puritana? Conhecemos a experiência de David Brainerd? Clamamos a noite toda na neve, na floresta? Expondo-nos aos elementos ou o que quer que seja necessário. Ainda acreditamos que a presença de Deus pode entrar em um lugar e derrubar todas as pessoas? Conhecemos o poder do Espírito Santo? Conhecemos a presença de Deus de tal forma que parece literalmente nos desintegrar e depois nos recompor? Ó queridos irmãos, há tanto a ser feito neste mundo, e o poder da carne não o realizará, e o poder do intelecto não realizará o que deve ser feito. É o poder do Deus vivo. E eu não entendo o mistério, não posso defender a razão. Mas sei que, sem oração, oração permanente, perseverante e com fé, estamos tão mortos quanto um batente de porta com toda a nossa doutrina. Como preciso de Deus. Às vezes sinto que não consigo respirar. A menos que eu o tenha. Alguns de vocês sabem, e talvez tenham esquecido.
Vocês se lembram daqueles momentos em que estavam na presença dele e sabiam que Deus estava lá? Não apenas por causa de uma doutrina que lhe dizia que ele era onipresente, mas porque a presença dele estava manifestada naquele ambiente com você. Uma vez que isso tocou sua vida, você não pode viver sem isso. Não estou falando de alguma experiência carismática. Não estou falando de algo que era estranho aos pais teológicos que mais amamos e honramos. Leiam Edwards. Leiam Brainerd. Leia, meu querido Charles Spurgeon, leia Flavel. Temos as Escrituras e devemos ser sábios nelas. Nosso povo perece por falta de conhecimento, você sabe disso. Mas o conhecimento em si neste livro é sobrenatural, não é? Não vem necessariamente da discussão da razão. Vem também por meio da revelação de Deus, e isso é uma questão espiritual. Nosso povo perece por falta de conhecimento. Eles precisam da palavra de Deus, mas precisam do Espírito de Deus para revelá-la. Eles precisam que o Espírito de Deus toque nossas bocas, nossos corações, nossas vidas como pregadores e pastores. Não podemos viver sem isso. Que alguns de vocês se afastem e vão para a floresta e não voltem por uma semana. Que você subisse em uma dessas montanhas, pegasse pedras do chão e as jogasse para o céu e dissesse: não desistirei dessa luta até que você toque minha vida. Até que você me mude. Até que haja algo de Deus em mim. Estou cansado de palavras. No entanto, as palavras são preciosas, mas sem o Espírito de Deus. Conhecê-lo. Irmãos, às vezes eu brinco dizendo que quando uma testemunha de Jeová bate na minha porta e diz: somos testemunhas de Jeová, eu abro a porta e digo: bem, entre. Eu também sou. E deixo que eles falem por cerca de 10 minutos e digo: você não é uma testemunha de Jeová. Você está mentindo sobre Jeová. Agora, por que eu faço isso dessa forma? Porque ouvi um homem anos e anos atrás dizer: não permitirei que uma seita roube meu nome de mim, minha herança de mim agora. Nem permitirei que pregadores e evangelistas da TV, muitos deles hereges, e movimentos roubem o Espírito Santo de mim. Não terei medo dele. Não entregarei minha herança ou meu manto como homem de Deus porque outras pessoas falam falsamente a respeito do Espírito de Deus e de seu poder sobre suas vidas. Não o farei. Tenho um livro aqui e neste livro está o livro de Atos, e vejo nele as obras poderosas de Deus. Não são atos de homens, são atos de Deus por meio de homens. E vejo coisas que aparentemente Cristo viu e que seus homens precisavam. Você percebe que eles o viram ressuscitado e, ainda assim, alguns ainda duvidaram? Eles ainda estavam com medo. E foi somente quando o vento poderoso do Espírito de Deus soprou através deles que foi derramado sobre eles. Há tanta discussão hoje sobre o texto e perdemos todo o significado do texto. Sim, temos que analisá-lo corretamente para defender a nós mesmos e a nossos rebanhos daqueles que o interpretariam erroneamente. Mas, ao mesmo tempo, não perca o ponto principal. Eles precisavam de poder do alto. Eles o tinham visto morrer. Eles o tinham visto ressuscitado.
Mas foi somente quando o Espírito de Deus foi derramado de uma forma como Joel, do Novo Testamento, da Nova Aliança, que eles puderam se levantar e dar testemunho desta palavra e de Cristo. Não há absolutamente nada retido dos amados de Deus, dos amados de Cristo. Não há bênção espiritual retida de vocês. Não há medida de sua presença que ele negará a vocês, mas vocês não têm porque não pedem. Oh, meu Deus! Que banquete! Que cornucópia! Que mar de alegria em sua presença e de poder para ministrar como se vocês fossem carregados por outra pessoa. E tenham muito, muito cuidado. Embora eu acredite que estou dizendo algo único. Alguns de vocês estão tão preocupados que até dirão ao saírem deste prédio: bem, ele nem abriu a Bíblia até os primeiros 15 minutos. Vocês não conseguem ouvir que Deus está falando? Coisas bíblicas estão sendo ditas a vocês neste momento, pregando. Eu não sou um grande teólogo sistemático. Eu conheço minhas limitações. Eu não sou um estudioso. Eu não vou ficar de pé em seminários e eu aprecio muito os homens que ficam. Se não fosse por eles, eu não sei para onde a direção da minha vida teria ido. Eu preciso muito de homens brilhantes. Eu não sou um deles. Mas uma coisa que posso dizer é que durante toda a minha vida fui carente, fui fraco, fui lento e tive medo. Mas isso me fez correr para ele. E ao correr para ele, há tanta glória. Há tanto poder. Há tanta vida. Veja, não é só que eles precisam de pensamento correto. Para os homens serem capazes de compreender com a mente, deve ser algo de Ezequiel. Esses ossos mortos podem viver? Veja, devemos ser estudiosos, mas devemos ser profetas. Não devemos ser empresários e administradores. Devemos ter o poder do Deus vivo sobre nós. E quando proclamamos a palavra, estamos proclamando palavras para homens mortos. E deve ser o Espírito do Deus vivo que vem e os ressuscita dos mortos. Então, quando são ressuscitados dos mortos, eles ainda não estão maduros. Eles precisam de Cristo formado neles. Eles precisam atingir a estatura completa de Cristo. E isso requer conhecimento. Mais uma vez, nosso povo perece por falta de conhecimento. Mas, ó meu querido Deus, levante as calças e mostre-me os joelhos. Paulo não era um intercessor? Não era? Ó, meu querido irmão, ouça-me. Não há nada impossível na oração. Não há nada impossível. Tantos crentes com pecados persistentes em suas vidas e eles acham que, literalmente, é assim que sempre será. Então, contentam-se com a escravidão em vez de se ajoelharem e clamar a Deus até serem libertos desse pecado. Nós, pastores, pregamos e nós pregamos e pregamos e pregamos e pregamos, mas onde está a demonstração de poder? Sim, os homens são transformados por meio da pregação. Mas você já viu homens transformados por meio de sua vida de oração? Você já rotulou silenciosamente alguns homens nos quais concentraria sua vida de oração e caiu de joelhos e lutou até que Cristo fosse formado neles e viu uma maturidade,
um brilho e uma vida que eram absolutamente inexplicáveis sem o poder do Deus vivo. A maioria dos ministros hoje vendeu seu ministério para a Quinta Avenida, para o marketing e para modelos de negócios culturalmente sensíveis da igreja. É absolutamente patético, mas não venda seu ministério para meros estudos. Amém. Você é um homem de Deus. Isso suporia que você habita com ele em oração secreta. Oração secreta. Oração secreta. A presença de Deus é uma realidade em sua vida? Até mesmo essa declaração fez alguns de vocês tremerem e temerem. Ele irá nos atacar? Ele realmente não é do nosso grupo? Ele é um pouco dado demais à experiência? Novamente, volte e leia aqueles seus livros antigos. Amém. Encontre aqueles homens. Ó, irmãos, somos mais do que administradores. Somos mais do que meros estudiosos. Somos homens que habitam na presença do Altíssimo. Todo conflito em sua vida, toda fragilidade em seu corpo tem um propósito. É fazê-lo cair de joelhos. Todo conflito, toda batalha hoje. Não há batalha travada neste púlpito. Ela foi travada esta manhã às 5 horas da manhã. Não é travada aqui. É travada em oração. É descida em oração. A coisa é feita em oração. A coisa é feita em oração. Quero que vocês prestem atenção por um momento. Vamos comigo até Lucas 18, versículo 1. Agora ele estava contando uma parábola para mostrar a eles que em todos os momentos eles devem orar e nunca desanimar. Sabe, eu ouço isso muito comum hoje em dia, até mesmo entre ministros. Eles dizem: bem, eu realmente não tenho um horário específico para oração. Eu meio que oro o tempo todo. Eu não acredito neles porque aprendi que praticar a presença de Deus e praticar a oração é uma disciplina aprendida. Vem de estar com seu Deus. O que mais você gostaria de fazer? Que outro privilégio maior lhe foi concedido do que estar com Deus? Adorá-lo, clamar a Ele, comungar com Ele. E você diz: devemos orar o tempo todo. Mas como aprendemos a praticar a presença de Deus? Como aprendemos a orar o tempo todo? Eu afirmo a vocês que é pela disciplina de uma vida de oração separada, levantando-me de manhã bem cedo, antes do amanhecer. E eu vim a acreditar que, ao lutar esta batalha de piedade, uma das melhores coisas que posso fazer é isto: descobrir o que minha carne mais odeia e fazer isso primeiro, antes que eu fique fraco ou distraído. Levantar-me de manhã, e vou lhe dizer uma coisa: minha carne odeia a oração mais do que o estudo da Bíblia, porque o estudo da Bíblia pode realmente ser usado para minha glória. Posso saber mais do que os outros. Posso falar melhor do que os outros. Se eu estudar bem, serei capaz de falar em conferências. Mas ninguém saberá sobre minha vida de oração. Não ganharei nada dos homens, mas ganharei muito de Deus. Minha carne odeia a oração.
Outra coisa só para vocês, jovens ministros, nunca devemos ficar ansiosos. É engraçado para mim que homens que acreditam tanto na soberania de Deus na verdade fiquem ansiosos. Mas às vezes acordo ansioso de manhã. O diabo usa essas coisas como distrações. Pode ser algo imaginário que me causa ansiedade. Pode ser apenas um pequeno problema, mas começa a corroer minha mente. Então, a primeira coisa que eu faço pela manhã é Filipenses 4. Não estou ansioso por nada. Então, o que devo fazer? Pegue esse pensamento ansioso, seja ele qual for, e vá a Deus imediatamente com ele e limpe minha mente de toda ansiedade. Agora estou diante de um Deus soberano e estou totalmente convencido disso. E então ore. Ore por quê? Ore por tudo. Por tudo. Tudo. Irmãos. Há uma sensação de ser carregado na pregação, onde quase parece que você nem sabe em que direção está sendo drogado. Agora, novamente, não estou dizendo que não devemos ser expositores. Precisamos ser melhores expositores. Eu preciso ser um expositor melhor. Mas você pode ter todos os pensamentos cruzados, todos os olhos pontilhados, e não há poder. Você sabe do que estou falando. Você já viu homens se tornarem eloquentes e, ainda assim, sua alma não foi movida. Nada foi tratado em relação à sua consciência. Ele ensinou uma parábola especificamente para que os homens saibam que eles devem sempre orar. Uma parábola é construída em torno disto com um propósito. Que você sempre ore e o Senhor não esteja aqui pregando algo que ele não pratique. O Deus encarnado era um homem de oração. Não é surpreendente que ninguém nunca tenha se aproximado de Jesus e dito: Jesus, ensina-nos a pregar. Eles não disseram: Jesus, ensina-nos a andar sobre as águas. Mas eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Muitas pessoas disseram: se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu veria Paulo pregando no Areópago. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, eu veria meu Senhor intercedendo. Eu veria meu Senhor intercedendo. John Calvin disse que o coração do homem era uma fábrica de ídolos. Podemos fazer da erudição um ídolo. Podemos fazer da pregação expositiva um ídolo. Embora essas coisas sejam coisas a serem valorizadas, comparadas a ele, elas são lixo. A presença de Cristo, o poder de Cristo. Então ele diz no versículo 2 que havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens. O que estamos vendo aqui? Ele está nos apresentando uma pessoa que era o antítipo de Deus. Quero dizer, comparado a Deus, ele está completamente no extremo oposto do espectro, não é? Ele não teme a Deus. Ele não respeita os homens. Não há virtude nele. Você pode imaginar esse homem, um homem ganancioso e avarento, com um espírito estreito e um coração pequeno, consumido por si mesmo e pela autopromoção. E havia uma viúva naquela cidade. Agora, por favor, entendam que as viúvas naquela época, como ainda em alguns lugares do terceiro mundo, eram as pessoas mais desamparadas e indefesas da face da terra. Não havia ninguém tão desamparado quanto ela, exceto talvez seu filho. Sem ajuda, sem poder econômico, sem poder social, sem poder político, sem poder algum. Se ela morresse na rua, a única palavra do público seria: como tiraremos o corpo dela de nós? Como a levaremos para algum lugar onde não tenhamos mais que ver seu cadáver em decomposição? Ela não tem nada. Então diz: havia uma viúva naquela cidade, e ela continuava a ir até ele, dizendo: dá-me proteção legal contra meu adversário. Por um tempo, ele não quis. Mas depois disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, ainda assim, como esta viúva me incomoda, darei a ela proteção legal. Do contrário, voltando sempre, ela me cansará.
Literalmente, ela me dará um soco abaixo do olho. É o tipo de palavra usada quando dois boxeadores estão lutando e um espanca o outro até a morte e o outro fica apenas machucado. Esta mulher é tenaz. Absolutamente tenaz. E a única razão pela qual este homem miserável e horrível cede a ela é porque ela continua vindo. Ela continua vindo. Ela continua vindo. Ele não aguenta mais. Ela luta com ele. Agora, versículo 6. E o Senhor disse: ouçam o que disse o juiz injusto. Agora ele vai nos dizer exatamente do que se trata toda essa parábola. Muitas vezes as pessoas se confundem com as parábolas porque procuram significado em absolutamente tudo na parábola. Elas encontram pequenas coisas e nuances. Mas uma parábola, eu acredito, embora possa ensinar muitas coisas, é sempre dada para enfatizar uma verdade central. E ele vai revelar isso a nós agora mesmo. Ele diz: e o Senhor disse: ouçam o que disse o juiz injusto. Agora, o que ele disse? Ele diz: isto é o que eu quero que vocês aprendam sobre sua vida cristã, sobre oração. Ouçam o que o juiz injusto disse. Ouçam-no. Porque esta viúva me incomoda, eu lhe darei proteção legal. Do contrário, voltando sempre, ela me desgastará. E então ele continua no versículo 7. Agora, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e demorará muito para vê-los? A única coisa entre muitas que aprecio em Charles Spurgeon é que ele era solidamente, como você diria hoje, ou a graça soberana realizada em 1689. Ele estava bem ali no meio. Mas quando Spurgeon chegava a um texto, ele apenas pregava o texto. Amém. E ele não tentava reconciliá-lo com alguma outra doutrina para supostamente proteger essa doutrina. É como tentar proteger nossa doutrina das Escrituras. Ouça, eu acredito que Deus é absolutamente soberano sobre absolutamente tudo. E ele decretou isso antes da fundação da Terra. E isso me trouxe mais problemas do que qualquer outra coisa. Mas eu sei que é bíblico. E, ao mesmo tempo, sei que não tenho, porque não peço. E não consigo explicar. E não fui chamado para explicar isso junto com tantas outras grandes doutrinas das Escrituras. Em vez de passar meus poucos anos neste planeta tentando supostamente reconciliar tudo em minha mente, eu simplesmente assumiria que seria obediente às verdades simples. Apegar-me a um Deus soberano, sem o qual não há esperança para o homem, o universo ou todo o orbe da criação. Eu me apegarei a isso. E é minha segurança e minha força e o único meio que tenho de saber que a oração pode ser respondida. E ainda assim, neste grande mistério que vai muito além da minha mente, me é dito que não tenho porque não peço. Sou instruído a fazer diante do meu Deus o que esta viúva fez diante deste homem terrivelmente injusto. Jacó, ele lutou com Deus. Eu não o deixarei ir até que me abençoe. Há alguma maneira de Deus se deleitar com esse tipo de fé. Há alguma maneira pela qual Deus se alegra em lutar com seu povo, seja um homem, uma mulher ou uma criança que realmente acredita nessas coisas o suficiente para pedir, 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 pedir e pedir. E ele diz no versículo 8:
eu lhes digo que ele fará justiça a eles rapidamente. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Agora, eu lhes digo que ele fará justiça a eles rapidamente. E, no entanto, quando lemos o livro dos Salmos, onde se você quiser aprender a orar, comece com o Senhor Jesus Cristo e depois vá para os Salmos e o apóstolo Paulo. Você aprenderá a orar. Mas quando vamos ao livro dos Salmos, descobrimos algo que parece contradizer isso. Ele diz que o Senhor responderá rapidamente. O Senhor livrará rapidamente. E, no entanto, quando vamos ao livro dos Salmos, somos informados de que Davi espera dia e noite. Até quando, ó Senhor, é o clamor de Davi, é o clamor dos profetas. E há essa espera, há essa perseverança. Isso é lutar, perseverar na oração. Como isso funciona? Bem, eu sei, e todos vocês sabem, o quão comum isso ocorre nas Escrituras e o quão comum tem ocorrido em sua própria vida, que você clama a Deus. Você clama a Ele e a demora. Você perseverar e a demora. E você continua clamando a Deus, atraso após atraso após atraso. Mas quando Ele age, o assunto é resolvido em poucos segundos. Como na batalha de Midian, que estava associada à vinda do Messias. Como naquela batalha, você não levanta um dedo, você nem acende uma tocha, você nem quebra um jarro, e a batalha é vencida. E por que ele se move tão rápido? Eu vou te dizer por que ele se move tão rápido, para que ninguém possa se gabar. Que é obra própria ou principalmente alguma coincidência. Agora, isso é muito importante para os jovens. Aprenda esta lição. Quando você vir uma libertação sobrenatural e milagrosa operada pela mão de Deus por meio da oração, quando isso ocorrer, você estará acreditando. Você verá. Você saberá que foi Deus e se alegrará com isso. Mas então, não no dia seguinte, nem mesmo na semana seguinte, provavelmente nem mesmo no mês seguinte, mas dentro de 1 ou 2 anos, eis o que acontecerá. O enganador virá e lhe dará uma dica. Você sabia que você era jovem quando pensou que Deus fez algo milagroso, mas a coisa pode ser explicada inteiramente por meios naturais. Você já viu isso acontecer? Vocês verão Deus operar um grande milagre entre vocês. E então ele sempre espera porque é muito astuto. Alguns anos depois, ele começa a convencê-los de que aquilo era apenas zelo juvenil, fanatismo, tudo explicado naturalmente. É por isso que quando Deus realizou grandes atos de libertação em Israel, ele lhes dizia: empilhe um monte de pedras e escreva a história. Nunca se esqueçam de que o ladrão vem para roubar até mesmo o testemunho de Deus de nós. Vocês sabem, alguns de vocês estão no ministério há mais tempo do que eu. Vocês conhecem as grandes obras de Deus. E alguns de vocês as esqueceram. E vocês precisam voltar e se lembrar para que, da próxima vez que uma libertação for exigida, vocês saibam que servem a um Deus que liberta homens, que liberta seu povo. Agora, porém, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé. A fé. Talvez a fé cristã. Talvez esse tipo de fé que perseverar, ele a encontrará na terra? Sabe, eu não quero ser muito dramático sobre isso ou ler algo no texto, mas é quase como se neste momento a disposição ou atitude do nosso Senhor mudasse. É quase como se ele estivesse dizendo: ouçam-me, homens. Ouçam-me. Eu os trouxe para a comunhão com um Deus que responde às orações. Peçam qualquer coisa em meu nome e ele fará. Alegrem-se com o que Deus fará por meio da oração. E então para por um momento, pensativo, e diz: mas, quando eu voltar, alguém acreditará no que eu disse. Vocês acreditarão?
Posso dizer o quanto vocês acreditam. Quanto vocês pedem. Quanto vocês perseveram, homens. Não é verdade que em suas próprias vidas vocês lutaram na carne, lutaram, trabalharam, foram sinceros, lutaram e lutaram com suas próprias forças, mas não puderam fazer nada, e então finalmente foram levados à oração. E foi preciso tão pouca oração para que o assunto fosse resolvido. Bem, o último recurso que temos agora é orar. Que declaração blasfema e suja! Oh, vocês vão para o armário esperando? Vocês pedem esperando? Agora, aqui está um problema com o qual quero lidar. E eu sinto muito. Eu não ia pregar sobre 1 Coríntios 15, mas quero que olhemos por um minuto para o capítulo 11 de Hebreus. Quero resolver algo, pelo menos na minha fé infantil, na minha maneira simples de pensar. Isso foi resolvido em minha mente. No versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Este texto quero dizer, é digno de um livro. Vários livros poderiam ser escritos sobre isso. Sim. Mas é tão sábio porque a pergunta que somos levados a fazer é: como posso ter certeza daquilo que espero? E como posso ter convicção sobre o que não vi? Porque todos vocês estão com medo, com razão, da grande maioria hoje daqueles que afirmam ter Cristo, que presumem dele. Eles estão exigindo, presumindo, garantindo coisas que não têm o direito de garantir. Sabemos disso. Mas às vezes digo isso. Acho que os carismáticos acreditam em coisas que Deus nunca prometeu. Os reformados não até mesmo crer no que ele prometeu. Novamente, irmãos, eu poderia vir aqui. Não seria bom para vocês que eu fizesse um tratado teológico. Vocês sabem mais do que eu. Então, tenham paciência com isso por um tempo. Talvez seja isso que vocês precisam ouvir. Sabem, descobri há vários anos, às vezes ouço homens como John Piper e leio Ian Murray, meu favorito dos caras modernos, e adoro John Flavius, seu primeiro volume, e Spurgeon, meu favorito de todos os tempos. Mas depois de um tempo, você começa a descobrir algo. Na verdade, não estou descobrindo nada de novo, embora esses homens digam isso de uma forma tão boa. Mas sabe, eu estava em uma conferência alguns anos atrás e, antes de eu falar, eles pediram que 6 novos convertidos viessem e compartilhassem seus testemunhos. Eles estavam salvos há 6 meses a 1 ano. E quando eles se levantaram, não aprendi nada de novo, mas me lembrei de tantas coisas que tinha esquecido. Seu zelo, sua fé infantil, sua paixão. Sim, às vezes eles viam Deus como aqueles que veem animais nas nuvens, animais que não estão lá. Sim, às vezes eles faziam todo tipo de coisas tolas, mas não eram aquelas vezes, não eram maravilhosas? Vocês estavam crendo em Deus. Era algo novo, não estava contido apenas em alguma tese. Era um relacionamento vital. Talvez seja por isso que Deus me enviou aqui hoje. Para que alguém é mais como um novo crente que se dirigisse a vocês, que sabe muito mais. Para retornar. Não tenho medo de cometer erros na minha vida de oração porque sirvo a um Deus de graça. Amém.
Mas aqui está algo surpreendente sobre esta passagem. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora, como podemos fazer isso? Como podemos ter certeza e convicção sobre coisas que não vemos? Só há um caminho: a palavra de Deus. A palavra do Deus vivo, a Bíblia. Meu corpo dói a maior parte do tempo. Minha mão direita está dormente agora. Tenho problemas na coluna e no pescoço. E por anos, o Senhor não me curou. Nem eu suponho. Eu nem mesmo quero que Ele o faça. Muito foi colhido de minhas doenças. Tantas bênçãos. Mas Ele nunca promete nas Escrituras curar especificamente Paul Washer. Ele pode e Ele cura as pessoas. Mas naquele grande mistério e sabedoria dele, Ele não cura a todos. E estou contente com isso porque meu Senhor sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Mas eu tenho grande certeza, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me baseio nisso. Eu morrerei nisso. Espero balançar para a eternidade em uma teia de aranha com base nisso sem medo. Veja, então temos grande convicção e temos grande esperança. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Sim, mas agora vem o problema, pelo menos na minha mente. Bem, então, Senhor, como eu oro por alguém que está doente? Como eu faço isso? Pela fé. Como eu oro por certas coisas que meu coração renovado e minha mente renovada desejam? Como eu sei orar por essas coisas? Porque há muitas coisas que não são especificamente prometidas neste livro. Agora, eu sei o que muitas pessoas já ouviram. É um clichê que eu não gosto. Deus sempre responde às orações. Só que às vezes a resposta é não. Eu não gosto disso. Eu não concordo com isso. E eu acho que isso leva a alguns mal-entendidos. Agora, aqui está o que eu quero que você veja. Por todas essas coisas que são grandes promessas nas Escrituras, irmãos, irmãs, orem por elas. Orem por essas promessas. Orem para que as promessas com relação ao crescimento espiritual, quero dizer, Efésios 1 em si, orem por isso para o seu esposa. Ore por sua congregação. As características encontradas em 1 Timóteo 3 para um presbítero ou qualquer homem maduro na igreja, ore por seu pastor. Essas são coisas que sabemos que são a vontade de Deus. Mas como oro quando não tenho tanta certeza? Quando não tenho nenhuma promessa específica? Como posso orar pela fé? É assim que posso orar pela fé. E isso se encontra em Hebreus 11:6. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Minha fé não é que Deus fará a coisa específica que eu lhe peço. Agora, eu sei que você pensa que a alternativa é sim. Ele pode dizer não. Não, eu não acredito que Deus não fará a coisa específica que eu lhe peço, mas Ele recompensará a fé. Ele fará algo. Haverá benefício em buscar a Deus no assunto. Se vejo um santo doente, um dos homens que mais admiro neste planeta agora está morrendo de câncer no pâncreas. Estou pedindo a Deus para curar aquele homem. Estou implorando a Deus para curar aquele homem. Por quê? Porque é o que eu desejo. É o desejo do meu coração. Sim, estou descansando em soberania. Não tenho uma palavra certa, mas estou pedindo a Deus para curá-lo. O que eu sei é o seguinte: que se Deus não o curar, Deus ainda honrará minha oração. Ele a recompensará. Ele dará àquele homem, por causa das minhas orações, algo mais importante de que ele precisa.
Deus sempre recompensa a oração pela fé. E veja, eu posso ir a Deus sem realmente entender. Essa é a vontade específica? Isso é perfeito? Minha pergunta é: como estou, Senhor? Segui todos os princípios teológicos? Não, não preciso. Eu sigo os desejos do meu coração. Peço a Deus o que vejo nas Escrituras, o que está em meu próprio coração. E sei que mesmo que eu seja recompensado, mesmo que a coisa que desejo não seja a coisa a ser dada, sei que Deus recompensará e haverá decisões tomadas nos lugares celestiais. Haverá coisas feitas e haverá benefício por buscar a sua face. Então agora eu vejo isso. Deus responde às orações. É sempre sim. Amém. Ele pode não fazer em sua sabedoria o que estou pedindo. Mas se eu confiar nele, eu sei que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus, eu venho a ti. Estamos começando uma igreja em Redford. Deus, eu venho a ti. Eu orei para que levantasse presbíteros. Eu orei sobre isso. Eu realmente não sei qual deles deve vir primeiro. Eu não sei como lidar com esta situação. Senhor, saiba que eu me planto à sua porta. Eu olho para você e fico aqui. Mesmo que eu não saiba especificamente o que pedir a você, eu fico aqui como um sinal de que sou totalmente dependente de você. E eu acredito que, mesmo que eu não saiba o que pedir, você é o galardoador daqueles que o buscam. Ó, irmãos, há tanto conforto e poder. Agora você vê como é difícil lutar e lutar com Deus e ainda assim ter plena confiança em sua soberania. Irmãos, a John Pipers e a John MacArthur e todas essas pessoas. Eu sou um cara que é bem conhecido por um sermão. Vamos lá. Mas na oração, você sabe, é tão assustador estar aqui, mas não é assustador fugir e permanecer na sombra do Todo-Poderoso e ser coberto por suas asas. Não é. Seu problema não é que você é muito fraco, seu problema é que você é muito forte. Eu encorajo todos os jovens, eu digo, olhem, estudem grego, estudem hebraico, estudem sistemática, estudem história da igreja, leiam os livros antigos, os livros antigos, os livros antigos. Mas devo dizer a eles que isso não adiantará. É fundamental, mas vocês precisam de vida. Vocês precisam de vida. Pareceria estranho para vocês que um homem sentisse uma fraqueza em si mesmo e separasse 3 ou 4 dias ou 2 semanas para jejum e oração. Pareceria estranho para vocês que um problema surgisse na igreja e, em vez de enfrentá-lo de uma vez, com nossa própria sabedoria, vocês separassem um tempo para orar e lutar com Deus sobre o assunto? Ou mesmo se lhe fizessem uma pergunta, para dar uma resposta, você diria: posso ter tempo para orar? Ó, irmãos, sua herança não são terras, nem carros, nem belas casas. É habitar no tribunal de Deus. Acima de tudo, vocês são homens que habitam no tribunal de Deus. Doce hora de oração. Doce hora de oração que me chama de um mundo de tecnologia.
Eu sempre digo aos jovens que não se dedicam muito à oração. Eles dizem: como devo orar? Eu digo: ore. Lute até que você possa dizer honestamente com aquele compositor de hinos: doce hora de oração. Aspas. Doce hora de oração. Darei ao Senhor minha primeira hora, doce hora de oração. E então você verá que orar é algo incrível, pois quanto menos você ora, mais difícil se torna orar. Quanto mais você ora, mais você é levado em oração. Irmãos, vocês podem orar até pensarem no que aconteceu com o tempo em que coloquei meu joelho às 5 horas da manhã. Já são 8:30 da manhã. Há coisas que aconteceram. Oh, irmãos, por favor, entreguem-se à oração. Não há absolutamente nenhum obstáculo que não possa ser superado na oração. Nós somos homens que simplesmente cedem à escuridão e escrevem em rota vermelha. É por causa da soberania de Deus. Somos homens que lutam contra a escuridão. Vocês vão colocar a culpa de toda essa confusão em Deus. Não usem a soberania de Deus como desculpa. Somos homens que creem em Deus. Sua esquetologia pode não ser pós-milenar, onde tudo vai ficar cada vez maior. Pode ser. Sua pós-milenar pode ser, quero dizer, sua doutrina de esquetologia pode ser que as coisas vai piorar cada vez mais até que Jesus volte. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Jesus pode voltar hoje à noite. Jesus pode voltar em 1000 anos. Não tenho uma palavra sobre isso e você também não sabe disso. Não há nenhum lugar nas escrituras onde diga que durante minha vida não posso ver países se convertendo a Cristo. Por que não? Why not? Por que não posso ver a Índia cair em uma bandeira de Cristo em cada colina? Deus nunca me disse isso. Por que devo aceitar que a América esteja ficando cada vez mais escura? Deus nunca me disse isso. Você pode discordar dos pós-milenaristas, mas vou lhe dizer uma coisa: eles realizaram muito mais, não é mesmo? Eles acreditavam que Deus faria algo. Bem, independentemente da sua esquetologia, a menos que você tenha uma palavra dele que nenhum de nós sabe, olha, nós firmamos nossos pés e lutamos em oração e lutamos no fosso. É isso que fazemos. Esperamos que Deus faça algo. Irmão Paul, por que você está triste? Meu tradutor me perguntou na Holanda. Por que você está triste esta noite? Ninguém se converteu esta noite. Nós precisamos crer, senhores. As promessas. Não apenas os preceitos. As promessas. As promessas. Elas estão aqui. Luz brilhando na escuridão. E a escuridão não conseguiu vencê-la. O poder do Evangelho. Eu creio que uma das maiores demonstrações, se não a maior demonstração de todos os tempos, não é a criação do mundo, mas a criação de um novo homem. A obra de regeneração que se perdeu em nosso tempo é a demonstração mais poderosa do poder de Deus. Ele fez deste mundo um exílio e isso é algo surpreendente. Mas ele cria um novo homem a partir de uma humanidade depravada em massa. Isso é poder. Por que eu não acreditaria que Deus quer demonstrar tal poder na conversão dos homens? Vamos lutar pela conversão dos homens. Vamos lutar pelo estabelecimento de igrejas bíblicas. Vamos lutar de joelhos e crer em Deus. Vamos crer nele. Há muito em que crer.
Uma última coisa, e eu sei que tomei muito tempo, mas cuidado para não orar apenas com as botas calçadas. Aprendi isso anos atrás, uma declaração feita por Alexander McLaren, na verdade. Ele falou sobre isso em seu estudo, ele usava suas botas e isso me fez pensar que ele estava falando sobre o trabalho árduo da preparação para a pregação. Mas então comecei a pensar: devo sempre recorrer à Bíblia com minhas botas calçadas? Devo sempre recorrer a Deus com minhas botas calçadas? E o ponto que estou tentando mostrar é que se a Bíblia se torna apenas um trabalho exegético para você e a única vez que você se aproxima dela é com suas botas calçadas, você corre o risco de perder um relacionamento. Então, eu chego à palavra com minhas botas calçadas. Mas quando luto com o texto para tirar minhas botas e caminhar com ele, para me deleitar nele, para simplesmente me deleitar nele, para desfrutar da Bíblia, ela não é um livro de charadas para você descobrir tudo, mas algo para desfrutar, para se deleitar na palavra de Deus. É a mesma coisa com a oração. Sim, deixe-me lhe dizer uma coisa. A oração de intercessão é um trabalho árduo. Não deixe ninguém te enganar. A maioria das pessoas não ora porque pensa que é fácil para algumas pessoas a orarem. Não, a intercessão é difícil. E isso é orar com as botas calçadas. E você deve fazer isso. Mas se tudo o que você faz é orar com as botas calçadas, você corre o risco de perder um relacionamento. Andar com ele, apenas andar com ele, deleitar-se nele, pensar pensamentos sobre ele, falar com ele. Oh, meu caro amigo, apenas louvá-lo pela grama e pelas árvores. Quero dizer, este planeta deveria parecer um palco esperando por GDU. Deveria ser todo cinza e feio. Não deveria haver alegria aqui. O fato de haver é incrível se deleitar com nossos filhos e correr ao lado deles regozijando-se em Deus. Então não faça de tudo uma oração de intercessão, comunhão. Oh, é tão bom acordar de manhã às vezes e simplesmente dizer: Senhor, hoje podemos deixar de lado o trabalho de intercessão? Eu só quero caminhar com você até o riacho. Eu só quero falar com você. Eu te amo muito. Você tem sido tão bom para mim, Deus. Olhar o pôr do sol e dizer: Deus, como você fez isso? Com que pincel você usou? Essa é a coisa mais linda que eu já vi. Irmãos, levem a sério o que foi dito. Orem sobre isso. Vejam se talvez o Senhor tenha falado algo com vocês hoje. Vamos orar. Pai, eu te agradeço. Eu te louvo. Eu te adoro. Eu segui em frente, Senhor, mas, ó Deus, que isso tenha acontecido com a sua continuação, com a sua ajuda. Fortaleça esses homens. Abençoe-os, Senhor. Pegue-os pela mão e leve-os a uma profundidade cada vez maior de oração. Guia-me, ó Deus, eu sou um novato. Guia-me, guia-nos para que não larguemos o nosso manto por uma calculadora ou uma metodologia ou mesmo um púlpito. Para que sejamos, antes de tudo, homens que pertencem a Ti, homens que habitam na Tua presença em nome de Jesus. Amém.